Não, Deus não adoece, mas você vai entender o título no decorrer desse vídeo. Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Então, eu gosto muito dessa passagem e nas últimas semanas tem falado muito comigo. Deus tem falado muito comigo através dessa palavra. Essa passagem eu gosto de fazer um paralelo, antes de tudo, entre o chimarrão e o tererê aqui do sul. Então, o tererê a gente pode pensar como uma cidade de Colossos e o chimarrão como uma cidade de Herápolis. E entre essas duas cidades havia a cidade de Laodiceia. Só que Laodiceia é interessante, porque se você estudar a localização dela, a geografia bíblica da cidade, no caso, você vai ver que ela não possuía fontes de águas próprias, não possuía suprimento de água próprio, porque a água de lá era muito poluída. Então existiam arquedutos que transportavam as águas de Hierápolis e de Colossos para Laodiceia. Só que devido à distância, essa água ela não chegava como deveria chegar em Laodiceia. Hierápolis é conhecida até hoje, né? A atual Turquia é conhecida até hoje pelas fontes de águas termais e que são conhecidas por ter propriedades medicinais e tal. E Colossos tem águas frias, águas refrescantes. Só que devido à distância, esses arquedutos de pedra que transportavam essa água, a água quente de Herápolis não chegava quente, chegava morna, e a água fria de Colossos também, da mesma forma, chegava morna. Então Jesus ele faz esse paralelo para que fosse mais fácil a compreensão da igreja ao entender a carta que João estava escrevendo ali. Então a gente pode pensar assim que a água morna ela não é boa. Voltando lá ao tererê e o chimarrão. Cada um tem o seu propósito. O tererê a gente bebe frio e o chimarrão a gente bebe quente, numa temperatura certa, 70 graus. Mas tomar chimarrão morno, cara, que coisa ruim. Tererê morno também, que coisa ruim. Tudo tem o seu propósito. Essa questão de Deus adoecer, né? Não é algo literal, é apenas o título do vídeo. Mas isso me faz pensar quando a gente adoece, né? O ser humano adoece. Eu tava lá em Santa Catarina passando as férias, como tem um vídeo do canal, né, mostrando. E lá em Santa Catarina tava tendo um surto de virose lá na praia que eu tava, na cidade que eu tava, lá em Itapema. E vários turistas lá, várias pessoas, até os moradores, estavam acabando tendo diarreia e vômito. Quantos de nós já tivemos essa sensação de vômito, esse sintoma de vômito? É algo muito ruim, é algo que, nossa, você contrai o abdômen, dói a garganta aqui na hora, né? Os nossos olhos lacrimejam, é uma sensação muito, muito, muito ruim quando a gente adoece. E é justamente isso que o Senhor estava sentindo. Deus ele não fez nenhum elogio à igreja de Laodiceia. Ele diz, né, em Apocalipse 3,16, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Espiritualmente falando, né, a igreja de Laodiceia ela não fornecia nem cura para os espiritualmente enfermos e nem refrigério para os espiritualmente cansados, fazendo esse paralelo às águas de Herápolis, que continham fontes, propriedades medicinais naquelas águas termais, e as águas de Colossos, que eram frias, eram refrescantes. Seguindo até o versículo 17, um versículo depois, Jesus ele faz algumas sugestões, ele dá algumas sugestões à igreja de Laodiceia, paralelo à realidade socioeconômica que aquela cidade possuía. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus? Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo a todos que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Ele destaca ali alguns elementos
né, alguns elementos que a cidade possuía. Jesus ele é muito disso, dessas parábolas, e até mesmo descrevendo ali para João, né, João sendo inspirado por Deus a escrever aquilo que Jesus falava. De forma simples ele faz aquela igreja entender. Acredito que a igreja entendeu, no caso, aquilo, né? E 3 elementos importantes que eu quero destacar aqui sobre a realidade daquela cidade. Se você for estudar um pouco do passado da igreja de Laodiceia e da cidade de Laodiceia, né, você vai ver ali que ela era um grande centro comercial e financeiro. Ou seja, tinha muito ouro, muito dinheiro, vamos dizer assim, muito dinheiro circulando por aquela cidade, uma cidade muito rica. Outro elemento é a indústria têxtil, né? Tem uma lã que nos tempos antigos ela vinha daquela região que é conhecida como lã negra, que a indústria têxtil daquela época usava para fazer roupas muito caras e era um tecido fino. E outro elemento é a escola de medicina. Lá possuía escolas de medicina e os primeiros colírios, né, foram feitos lá para curar infecções oculares e tal. Então era uma cidade muito próspera. E consequentemente a igreja ela refletia a realidade daquela sociedade. A igreja, esses elementos que a sociedade tinha de orgulho, a igreja tinha. Mas por que Deus ele estava a ponto de vomitar? Por que Deus estava a ponto de vomitar, de rejeitar aquela igreja? Será que havia algo de tão ruim, algo de tão repugnante assim, para que Deus fosse vomitar? Para que Deus adoecesse, vamos dizer assim? Infelizmente existia. Posso destacar aqui 5 pontos porque Deus ele estava a ponto de vomitar aquela igreja. 1. A igreja não tinha fervor espiritual. E fervor espiritual eu não quero dizer que é uma igreja que grita, uma igreja que era quente, assim, que precisa ter a manifestação que isso é fervor. Não necessariamente. O fervor é a intensidade de busca com Deus, a intensidade de busca pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus, de oração, de palavra, de buscar mesmo as coisas do alto, sabe? 2. Um ponto muito forte da igreja de Laodiceia, uma igreja orgulhosa, ou seja, autossuficiente. Eu imagino que se a igreja de Laodiceia existisse hoje, e pode-se pensar assim que elas existem, igrejas que se dizem autossuficientes, igreja que tem o melhor púlpito, o melhor palco, vamos dizer assim, os melhores equipamentos de som, os melhores instrumentos, uma igreja que tem um templo enorme, sei lá, tem milhares de pessoas naquela igreja, que se diz próspera e autossuficiente. E isso é muito ruim, porque a nossa autossuficiência ela deve estar em Cristo. Cristo ele é suficiente para todas as coisas, né? E a igreja necessita sempre de Cristo, sempre. Então era uma igreja autossuficiente, uma igreja que se orgulhava. E a Bíblia vai dizer que o orgulho, a soberba, o orgulho, né, precede a ruína. Ou seja, aquele que se acha a última bolacha do pacote, aquele que pode tudo, diz que pode tudo e tem tudo, na verdade não tem nada. Então era uma igreja que ela tinha tudo, mas ao mesmo tempo ela não tinha nada. 3º ponto, era uma igreja sem visão. Uma igreja que já tinha tudo, de certa forma ela se acomoda. Uma igreja que tem tudo, ela vai se acomodar. Ela vai ficar na ociosidade e vai ficar infeliz. Por quê? Não, aqui tá bom, as pessoas contribuem para a obra, a gente tem um templo top, tem instrumentos tops, tem estrutura legal, né? E ela acaba perdendo a visão. E a visão, quando eu digo visão, eu quero dizer de alcançar objetivos, de mais gás, vamos dizer assim, fazer mais pelo reino, buscar os perdidos,
cumprir o ID, né? É uma igreja autossuficiente, uma igreja sem visão. Ela não vai buscar mais isso, ela vai se acomodar. E sem visão quer dizer isso, acomodada, né? Uma igreja que não olha para frente, que não olha para o futuro. 4. Uma igreja orgulhosa, como eu já falei, autossuficiente. Uma igreja que não aceita disciplina. Mas Deus, ele fala que ele disciplina quem ele ama. E se uma igreja ela precisa de disciplina, é porque algo ali não está correto, algo ali não está correspondendo àquilo que deveria. Jesus, ele estava triste, a ponto de vomitar, né? A ponto de vomitar a igreja de Laodiceia, porque era uma igreja orgulhosa demais devido à realidade da sociedade, né? Acabaram se acostumando com aquilo que o povo vivia e acabaram trazendo para a igreja. E eles precisavam de disciplina, mas eles não aceitavam a disciplina, não aceitavam a correção, porque se inflaram no próprio ego, no próprio orgulho. Mais uma vez eu digo, por causa dessa autossuficiência, da falta de fervor, da falta de visão. O último ponto é o que mais choca, assim, e é onde eu quero chegar com o objetivo desse vídeo. Apocalipse 3:20. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e eu serei com ele. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se assentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória. E agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E essa passagem, Apocalipse 3:20, nossa, muitas vezes eu já vi ela sendo pregada como uma palavra de evangelismo, uma palavra pregada a pessoas que não conhecem a Cristo. Que você pega o contexto, Jesus, ele estava falando a uma igreja, ele estava falando à noiva dele, ele estava falando a pessoas que já diziam que conheciam a ele, já tinham um certo testemunho, um compromisso de fé. Mas algo que choca mais ainda é que ele dizia a uma igreja, não a pessoas que estão lá fora, não a pessoas que não conheciam a ele. Ou seja, o quinto ponto, a igreja que não tem Jesus no centro. Imagina, Jesus, ele falou a uma igreja, ele estava do lado de fora da igreja dizendo, ele estava batendo a porta e dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Então, cara, imagina o que Deus estava sentindo. Imagina o que Deus estava sentindo. A igreja tinha tudo, o melhor do melhor, não tinha uma coisa. Não tinha Jesus no centro, Jesus estava do lado de fora da igreja, Jesus estava do lado de fora da fé daquelas pessoas. Elas tinham fé no dinheiro, na prosperidade, na prosperidade existencial delas, na emoção, e tinham tudo, mas ao mesmo tempo não tinham nada, porque Jesus, ele não estava naquele lugar, não estava no coração daquelas pessoas, estava fora. Mas mesmo assim batendo e dizendo, eis que estou à porta e bato, deixa eu entrar, deixa eu de novo ser o centro, né? E infelizmente existem igrejas que hoje passam pela mesma situação de Laodiceia. Isso é algo triste. Eu quero dizer também que não quero me atentar à palavra igreja como templo, mas a me atentar à palavra pessoas, filhos que não têm fervor espiritual, que têm a autossuficiência, que se acham autossuficientes, filhos que não têm visão, orgulhosos demais e que não aceitam disciplina e que tiraram Jesus do centro, que deixaram Jesus para o lado de fora. E a mensagem do vídeo de hoje, eu quero dizer para você, deve ter uma resposta ativa, que você possa
depois de assistir esse vídeo, ir para o seu quarto, ir para o seu lugar de oração, ou aí onde você está, né? Se algum desses motivos mexeu com você, se a história da igreja de Laodiceia mexeu com você, se Apocalipse 3:20 mexeu com você assim como mexeu comigo, busque mais a Deus, busque se entregar, busque colocar Jesus de volta no centro, pedir para que, por misericórdia, Ele tome o centro de volta. Essa palavra em nenhum momento Ele está dizendo alguém que está lá fora, mas Ele está dizendo alguém que já conhece a Ele, alguém que já conheceu a Ele. Que esse vídeo ele possa ter abençoado a sua vida e que a gente não venha apodrecer num mar de humanidão, que a gente não venha se estagnar, se acomodar, em nome de Jesus. Que Deus ele possa abençoar a sua vida através desse vídeo. Aqui é o Thiago Mate. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e deixe seu comentário para mim saber se esse vídeo foi edificante para a sua vida, né? Me siga lá nas redes sociais, que eu sempre posto um pouco do meu dia a dia, alguns movimentos da igreja. E é isso aí. Até mais. Deus abençoe.